Fala, Shinobi das Artes, hoje eu quero te convidar a me acompanhar na minha jornada de como eu consegui criar essa atmosfera de pergaminho envelhecido aqui no Hashira Gyumei. Quando eu escolhi esse desenho para fazer, Shinobi, eu fiquei simplesmente fascinado com a atmosfera que a referência me passou. O lance aqui era, como eu faço para conseguir chegar nesse efeito? Será que dessa vez eu não vou conseguir reproduzir essa referência? Nesse desenho eu passei horas pensando em como começar essa pintura. Por onde começar uma arte tão específica? E foi aí que eu tive uma ideia. Peguei um lápis de cor aquarelável amarelo, raspei um pouco da mina dele aqui dentro desse porta-colher com a ajuda de uma lixa, até eu conseguir pó o suficiente para fazer uma aguada de aquarela caseira. Isso mesmo, Shinobi, eu taquei água aqui dentro desse pó, aí passei em toda a arte. Na minha cabeça, isso ia me garantir aquele efeito envelhecido que eu estava buscando. Mal sabia eu que isso ia me gerar um problemão lá na frente. Mas como a aquarela tem esse poder de deixar o desenho com aspecto envelhecido, mais antigo e mais nostálgico, eu tentei ver se isso dava certo e pintei todo o Gyumei com essa aquarela improvisada, deixando as marcas do esboço por baixo para fazer a line art depois. Mas calma, Shinobi, só isso não garantiu esse tom antigo no desenho não. Uma das coisas que mais me chama a atenção no visual de Demon Slayer é o traço marcante, que é igual às canetas bico G, muito usado pelos mangakas. E esse foi mais um desafio. Eu percebi que eu não iria conseguir reproduzir esse traço de forma satisfatória usando caneta normal. Aí eu peguei uma caneta Nankin Brush, ela tem uma ponta igual a um pincel que simula muito bem esses traços marcados do anime. Enquanto eu fazia a line art com essa caneta, eu percebi que eu ia precisar de outra caneta mais fina para fazer os detalhes da line. Então eu fiz toda a parte mais grossa com a caneta brush e depois vim ajustando com as nanquim mais finas. Depois disso, eu pintei todo o fundo de nanquim preto, que por sinal também foi uma escolha ruim, porque eu percebi que o nanquim passado com pincel de pelo deixa a tinta viscosa, mais grossa em uma parte e mais aguada em outra. E não importa a quantidade de tinta que tu coloca no pincel, Shinobi, vai ficar com essas falhas. Eu não coloquei água porque eu queria um preto absoluto para dar realce apenas no personagem e não pro fundo. No final eu consegui adaptar uma gambiarra com 2 camadas onde a tinta ficou mais fina. E foi aqui que surgiu mais um desafio, Shinobi. O desafio supremo. Aquele de fazer tu se inscrever aqui no canal. Claro, Shinobi. Se tu chegou até aqui é porque tá gostando da construção do Gyumei. Então já se inscreve aqui nesse canal e vem fazer parte do clã dos desenhistas. Depois de toda a parte fácil feita, vem a parte mais temida. Misturar o marcador e o lápis de cor por cima da base de aquarela que eu fiz lá no começo. Aqui sim, Shinobi, aqui sim que o bicho pegou. Logo quando eu comecei a passar o marcador na pele, eu já tive um problemão. Eu percebi que a folha não ia aguentar tanto líquido. Apesar de eu estar usando uma folha relativamente grossa, de 180 de gramatura, ela ainda é uma folha fina para esse tipo de trabalho com tanto líquido. Eu já tinha passado a aquarela bem diluída, passei 2 ou 3 camadas de nanquim, que nem preciso falar o quão líquido é, e agora na parte da pintura eu estou passando o marcador. O resultado não foi outro. O papel começou a rasgar, enrugar e dificultou muito o andamento do desenho, porque toda vez que eu construía uma parte da pintura com o marcador, eu tinha que esperar mais tempo que o normal para vir fazer os efeitos por cima com o lápis de cor. Mas logo eu me adaptei e comecei a passar o marcador de forma mais ágil para não acumular tinta. Mas nem tudo foi tão fácil como parece. Quando eu passava os marcadores de forma mais rápida, a pintura começou a ficar falhada, me obrigando a caprichar muito mais no lápis de cor depois. E falando nele, o lápis de cor foi de longe a parte mais difícil. Todo mundo aqui sabe que para combinar marcadores e lápis de cor, tu precisa fazer uma base de marcador e vir fazendo o degradê com lápis de cor por cima, né? Não sabe disso, Shinobi? Então eu vou deixar aqui no card um vídeo para te assistir depois que tu terminar de assistir esse aqui, beleza? Bom, mas voltando aos lápis de cor, eu não consegui definitivamente aplicar um degradê satisfatório com os lápis de cor, porque a camada de aquarela que eu passei lá no início formou uma espécie de camada plástica em cima do desenho, dificultando a mistura do lápis de cor. Essa foi a minha maior dificuldade aqui nesse desenho. E o pior, eu não podia forçar tanto o lápis de cor, porque senão o papel ia rasgar. E agora, Shinobi?
Aí os deuses do desenho me ajudaram a ter uma ideia que foi o que permitiu que esse desenho ficasse com esse clima tão nostálgico de envelhecido. Eu me lembrei que eu só tinha passado a aquarela amarela lá no início porque era justamente ela que iria me dar esse tom de envelhecido para a pintura. Foi aí que eu resolvi deixar o amarelo mesmo em algumas partes do desenho, como os reflexos, os olhos, algumas partes de luz. E essa sim foi uma das melhores decisões que eu tive nesse desenho, que para mim foi um ótimo experimento. Aqui nesse desenho eu consegui perceber que usar o nanquim em forma de tinta é muito diferente de usar o nanquim em caneta. Percebi que a aquarela cria uma película fina que atrapalha no degradê do lápis de cor, mas que foi o próprio amarelo que me fez chegar ao resultado que eu queria. Sem a camada amarela da aquarela, eu não teria chegado nesse resultado. E que se eu quiser fazer outro desenho nessa mesma pegada, eu vou ter que desenhar em uma folha bem mais grossa. Mas apesar de eu considerar esse desenho incompleto, Shinobi, por conta de muitos erros, ele também foi um ótimo aprendizado para o próximo desenho que eu vou fazer nesse mesmo estilo. Só não sei ainda se eu vou continuar usando aquarela de fundo, porque ela impede, né, que o lápis faça a magia dele. Ainda não sei o que eu vou usar para substituir a aquarela sem tirar esse efeito de envelhecido do desenho. Mas isso aí fica para o próximo vídeo. Depois de eu terminar esse desenho, eu fiquei com uma dúvida, Shinobi. Qual desenho ficaria simplesmente perfeito nesse estilo de pintura? Comenta aí um personagem de anime que tu acha que vai ficar muito irado com esse estilo de desenho. Quem sabe eu trago aqui no próximo vídeo. Não esquece de deixar aquele like para fortalecer o clã, hein? Valeu, Shinobi!